Além de aproximar o judiciário da sociedade e torná-lo mais acessível, os centros de resolução de conflitos trouxeram maior agilidade ao modo de fazer justiça. Quais são seus alcances, limites e o que representam na busca da pacificação social? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Carlos Donizete Ferreira da Silva, que é auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 14 anos e já passou por 3 comarcas, Divinópolis, Pará de Minas e Belo Horizonte, onde está há 3 anos e meio e é também juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual. É também professor de Direito Administrativo e Constitucional. Doutor Carlos, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é todo nosso e a gente espera poder contribuir aqui cada vez mais para aproximar o jurisdicionado do Poder Judiciário. Com certeza. Nós teremos também o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicação de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Com certeza. Doutor Carlos, então, por que foram criados os Centros de Resolução de Conflitos, qual é o papel deles, o que eles representam no meio judiciário? O Sejus, ele foi criado justamente para, além de aproximar cada vez mais o indivíduo, o cidadão, do Poder Judiciário, desafogar o Poder Judiciário. Nós temos hoje, em julgamento no Brasil, 98 milhões de processos. É um volume extremamente alto para o que se pretende o Poder Judiciário. A cada ano, nós temos ainda a entrada de outros 26 milhões de processos. Então vai chegar um ponto em que não há possibilidade de julgar essa quantidade de processos. Seria o esgotamento do modelo tradicional ou esse modelo tradicional não daria conta dessa demanda? Não daria conta dessa demanda. Essa é uma situação que hoje nós estamos vivenciando em todas as esferas administrativas e de todos os tribunais do país. Para você ter uma ideia, hoje o Supremo Tribunal Federal tem em torno de 100 mil processos para julgamento, ao passo que a Suprema Corte Americana julga em média 100 processos. Então você vê que lá há uma escolha dos processos a serem julgados. Então é por conta desse modelo conservador e tradicional que foram criados os Sejus. Qual que é o objetivo do Sejus? Ele se divide basicamente em 3, que seria a parte de cidadania, o pré-processual e o processual propriamente dito. Que seria exatamente o pré-processual e o processual, como você disse, só para a gente localizar. Só para nós termos uma ideia. O cidadania, o setor de cidadania do Sejus, ele é aquele setor onde vai haver o acolhimento e o encaminhamento do jurisdicionado. A triagem, a orientação. A triagem, orientação. Se não houver a possibilidade de remetê-lo para o pré-processual, então aí o próprio setor de cidadania vai possibilitar com que ele possa ser encaminhado ou a uma audiência prévia, ou ao juizado especial, ou até mesmo à justiça comum. Então esse é o primeiro momento. Isso já dá uma organização Exatamente. Na carga processual. Até mesmo para termos aí e conseguir aferir o que é a demanda propriamente que o cidadão está buscando. Por outro lado, nós temos o pré-processual. O que é o pré-processual? É aquele setor do Sejus onde o indivíduo, antes de instaurado o processo judicial, ele vai procurar para que se possa dar a solução naqueles conflitos. São aqueles conflitos mais simples, um problema com a vizinhança, um problema, às vezes, de uma batida de um veículo e coisas que realmente ocorrem, um problema numa conta telefônica. Que podem evitar um processo. Um processo judicial. Evitar o processo. Cara. Naquele momento ele é atendido, cria-se ali um mecanismo de comunicação à outra parte, que seria a parte ex-adversa dele, e efetivamente é convidado para comparecer numa audiência e que nós temos hoje um grande volume de processos com solução já nesta fase. Então você vê que este é um momento muito importante das partes conversarem, porque criou-se a cultura da demanda, da judicialização, a cultura da judicialização do litígio. Qualquer coisa o juiz resolve. Exatamente. E nós estamos criando hoje uma espécie mesmo de mudança de paradigmas. Estamos conversando com faculdades, nós estamos implantando o Sejus, principalmente no interior, em parceria com as faculdades, para que o Sejus, funcionando lá dentro da faculdade, ele possa mostrar aos professores, aos alunos, que é possível solucionar os conflitos sem que isso efetivamente implique numa demanda ou num processo judicial. Que muitos deles não precisam de uma juíza para resolver. Com certeza, basta as partes conversarem.
É o que se fazia antigamente, era conversar. A partir de um determinado momento, nós perdemos esse desvio. Doutor Cássio, eu estou falando, estou me lembrando aqui da figura do juiz de paz. Tem alguma relação? Sim, é aquela situação que existia antigamente, onde nas comarcas o juiz de paz resolvia muitos litígios, muita demanda. Chegou um determinado momento em que o juiz de paz até homologava as reclamações trabalhistas. Depois nós perdemos esse viés, o viés da conciliação, o viés da mediação, o viés formalizou tudo, formalizou, né? Judicializou. E aí, esse modelo hoje se mostra inoperante. Existe uma pesquisa recente do CNJ, onde nós temos o seguinte: o Poder Judiciário no Brasil é considerado um dos mais morosos do mundo. Mas, em contrapartida, o juiz brasileiro é o que mais trabalha no mundo, é o que mais julga processo no mundo. Isso é pesquisa recente. Então, o problema é a carga processual, processual que está se encontrando hoje no Brasil. Doutor Cássio, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco, então, o senhor contasse para a gente sobre o papel do Sejus, dos Centros de Resoluções de Conflitos, em casos em que já está na fase processual. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a criação dos Centros de Resolução de Conflitos, que trouxeram mais agilidade ao modo de fazer justiça. O nosso entrevistado é o juiz Carlos Donizete Ferreira da Silva, que é auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Carlos, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior. O senhor estava dizendo para nós que o Centro de Resolução de Conflitos, chamado Sejus, ele tem 3 fases: a fase da cidadania, a fase pré-processual e a fase processual. O que está faltando se explicar o que vem a ser essa fase e como que o centro pode ajudar nesse sentido? A fase processual, ela é justamente quando o processo já está instaurado. Então você já tem uma demanda, tem um litígio. Mas mesmo com o processo, mesmo com o litígio, é possível se fazer a conciliação, a mediação, a solução do conflito. A qualquer período desse processo. Hoje, isso aí, pelo próprio Código de Processo Civil, e é o novo que vem também faz isso, a qualquer momento do processo é possível conciliar. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, o Sejus recebe o processo e convida as partes para que elas possam ali discutir. Buscando esse outro caminho. Buscando esse outro caminho. Principalmente nas áreas que tratam do direito das pessoas, do chamado que nós chamamos de direito de Estado, que é a área de família, nós temos obtido êxitos maravilhosos com o trabalho de mediação, que tem a participação de assistente social, de psicólogo. O senhor citou essa área do direito da família. É qualquer área do direito, esse centro pode atuar? Ou qualquer tipo de processo? Qualquer área do direito, qualquer tipo de processo. Previdenciário, tudo. Empresarial. Inclusive, nós temos algumas limitações no âmbito do poder público, como o Estado, a própria União, mas nós já estamos quebrando essas situações e levando ao poder público a possibilidade de solucionar esse problema. Porque veja você, hoje nós temos demandas na justiça em que o cidadão ou o próprio poder público demandam 300, 400, 500, 600 reais. Então nós temos vários processos, milhares de processos com demandas inferiores a R$1.000. O custo de um processo hoje é de R$3.000 em média. Então, você discute R$500, você discute R$1.000, quando o custo efetivo de um processo é R$3.000. E tem custo para o cidadão que participa desse modelo novo aí do centro? Nenhum. Não tem custo nenhum. O serviço é gratuito, como nós já falamos, e, obviamente, se já existe o litígio instaurado, que é o processual, ele já tem ali o seu advogado ou o seu defensor público que atua ali patrocinando. E aí, normalmente, participam também das audiências. Só pode citar alguns casos para a gente comuns desses conflitos que chegam ao centro, que podem chegar ao centro de solução? Dos mais variados possíveis. No caso de família, onde as separações, os problemas de pensão alimentícia, de reconhecimento de paternidade, assim como nós temos os conflitos de bens materiais,
uma colisão de veículo, um problema de um acidente de veículo, um DPVAT, alguma coisa dessa natureza, tudo isso chega até o Sejus. Até mesmo a questão de dívidas, cobranças, dívidas não pagas e, via de consequência, os interessados envolvidos são chamados a conciliar. Nós temos também os serviços relativos ao direito do consumidor, que são as prestadoras de serviços bancários, todos essas demandas fazem parte da pauta de processos do Centro Judiciário. E só quando não tem solução que vai ser encaminhado para um processo judicial propriamente dito, com um juiz togado, acompanhando e monitorando e julgando a causa. Exatamente. Se você já tem um processo e ele é remetido para lá e nós não conseguimos a conciliação ou a mediação, aí sim nós devolvemos para a vara de origem dele e aí vai haver a instrução processual normal e adequada. As ferramentas, então, que o senhor falou são a mediação e a conciliação, os dois métodos que são usados. Utilizamos. Qual que é a diferença entre um e outro? Quando que um caso se aplica aqui, outro se aplica lá? A questão da conciliação, ela é mais rápida, mais dinâmica, é onde se chega à solução do conflito pura e simplesmente. Isso é aplicado mais naquelas questões de bens materiais. Por exemplo, uma falha na prestação de serviço, um problema de uma cobrança de uma dívida e por aí afora. Já a mediação, ela demanda mais tempo. Por quê? Ali busca-se não puramente solucionar o conflito material, mas também o conflito emocional, o conflito pessoal entre os indivíduos. Eles têm relação entre eles permanente. Permanente. E aí vem um outro problema, que isso é muito aplicado na área da família. Porque não adianta eu chegar para um casal e dizer, você vai pagar 20%, 30% de pensão para o seu filho. E a pessoa vai sair dali, vai pagar aquela pensão, mas ele não vai ter ali aquela visão, o porquê que ele está pagando aquilo. Uma obrigação judicial apenas. Aquilo, vai ter como se fosse uma obrigação pura e simples determinada pelo juiz. É o que acontece na maioria das vezes. Mas, ao mesmo tempo, com a mediação, o indivíduo vai sair ali convencido, e ali sim, ele vai ter todo um trabalho de assessoria de um psicólogo, do assistente social, para entender da necessidade dele se dispor daquela pensão alimentícia para o filho. E esses centros têm psicólogos, têm assistentes sociais, como é que é composto o núcleo de profissionais? Nós temos os quadros de psicólogos, assistentes sociais, conciliadores voluntários, estagiários, juízes, servidores do Poder Judiciário, que compõem toda a estrutura do centro. E aí, via de consequência, de acordo com a demanda e da necessidade, esses profissionais são acionados e são colocados a trabalhar nas mais diversas demandas que ali necessitarem. Mas quem define o rumo, a decisão desse processo, dessa relação, são as próprias partes envolvidas. São as partes. Isso é muito importante que a gente frise. As partes é que vão solucionar o conflito. Na conciliação, o conciliador até propõe uma solução. Olha, o tribunal está julgando dessa e dessa forma, por que vocês não fazem uma composição dessa maneira? Na mediação, as partes já ficam à vontade para conversar e esclarecer todos os seus problemas. O importante é dizer que as partes solucionam os conflitos, nós apenas intermediamos. E nesse caso, então, o senhor, como que a pessoa pode chegar a esse centro? Ele vai pessoalmente ao fórum, ao tribunal, ou ele pode fazer pela internet? Como é que é o sistema hoje? Hoje nós ainda temos a necessidade da instalação física dos centros. Inclusive, a resolução do CNJ e do próprio Tribunal de Justiça, ela estabeleceu a implantação de em todas as comarcas o Centro de Solução de Conflitos. Hoje nós temos no interior 15 comarcas já implantadas com as estruturas necessárias no Centro Judiciário, e aqui em Belo Horizonte nós temos também o Sejus já funcionando no Fórum Lafayette. Normalmente esses centros funcionam ou no fórum ou em parceria com alguma faculdade, que é o que nós temos feito, ou com alguma outra entidade. Mas a maioria das parcerias no interior que nós temos feito são com as faculdades. E aí sim, há uma ampla divulgação para a população e ele pode ali comparecer para ele fazer todo o seu trabalho de orientação no setor de cidadania e dali dessa orientação ele vai procurar aquilo que é mais necessário para o problema que ele apresentar. Muito bem, vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente mais detalhes sobre esse acesso e como que o cidadão pode participar mais disso, caso, por exemplo, se a outra parte não quiser se envolver nesse processo de conciliação e mediação. A gente volta em instantes.
Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre a criação dos Centros de Resolução de Conflitos, que trouxe maior agilidade ao modo de fazer justiça. O nosso entrevistado é o juiz Carlos Donizete Ferreira da Silva, que é auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Carlos, deixei para o senhor no bloco anterior a questão sobre o funcionamento, como funciona o Centro de Resolução dos Conflitos, à medida em que o cidadão, uma das partes, procura o centro, procura a justiça. Como é que faz aí se a outra parte não quiser participar dessa conciliação, desse processo? Olha, nós temos hoje a forma, como eu estava colocando antes, os centros estão instalados ou no fórum ou nas faculdades. Toda a estrutura lá existente é para acolher a parte que procura e, obviamente, no momento em que ela relata, transforma-se aquilo num arrazoado, numa termação e você convida a parte para que ela possa comparecer. A isso nós estamos falando da fase pré-processual. Exatamente, evitando o processo. Para que ela possa comparecer e discutir. Hoje, tranquilamente, as estatísticas mostram em torno de 90% da parte contrária comparece para a solução daquilo que foi conversado. Reclamado, né? Basta apresentar a reclamação. Basta apresentar a reclamação. Nós chamamos de solicitação. Então, essa situação me parece extremamente razoável, porque se você tem um comparecimento em torno de 80% a 90%, você já começa ali a estabelecer uma possibilidade de solução disso aí. E tem muitas situações, que isso é interessante frisar, nos antigos juizados de conciliação, que eram espalhados por toda a cidade, que às vezes a parte ia até o local, fazia sua reclamação e a outra parte era convidada a comparecer. Antes mesmo da parte comparecer lá no Sejus, no juizado de conciliação, o que acontecia? As partes conversavam lá entre si e solucionavam o problema. Às vezes nem compareciam mais no juizado de conciliação. Então as encerrava o processo ali mesmo. Encerrava ali, aliás, nem o processo... Chegava a começar, né? Não chegava a começar. E tem idade mínima para isso? 18 anos. Nós temos estabelecido, porque a idade inferior a 18 anos, existe a necessidade da representação. E essa representação ela só pode se fazer de forma judicial. Então, no caso de um filho querendo reclamar a paternidade, tem que ser acompanhado da mãe. E aí já é um processo judicial. Não cabe no centro de resolução? Não, ele até cabe, porque hoje nós temos um projeto, né, Pai Presente, tem outros projetos que são desenvolvidos também para essa finalidade, onde se aterma e se já convida o suposto pai para fazer o exame e, consequentemente, resolver. Isso, mas aí já são outras formas de solução. Doutor Carlos, só para entender que essa iniciativa nova do tribunal, que é uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, os centros de resolução de conflitos, qual que é a diferença que eles têm, por exemplo, para os juizados especiais? Os juizados especiais, eles estão estruturados em cima da Lei 9.099, de 95, ou seja, ali imediatamente comparece a parte que já existe um processo, ou ele instaura ali o que nós chamamos de processo, e não existe a conciliação pré-processual. Ali o processo já inicia e aí sim depois tem uma audiência de conciliação. No caso dos juizados especiais, existe uma restrição de demandas. Ou seja, até 40 salários mínimos, causas relativas à família não podem comparecer. Aquelas causas mais complexas que necessitam de perícia também não podem ser requeridas no juizado especial. Lá no Sejus, a conciliação é ampla. Qualquer tipo de ação de qualquer natureza é possível iniciar por ali a tentativa de conciliação. Então, os dois instrumentos, eles se interligam. Ou seja, não se anulam, né? Não, eles se complementam. Eles se complementam. Entendi. E é importante dizer que a terceira vice-presidência ao qual está ligado o Sejus, ela é, dentro do tribunal, aquele momento em que o tribunal resolveu dizer, olha, nós temos que procurar um outro caminho. Então, a terceira vice-presidência é hoje o mecanismo que tem o tribunal para desenvolver essas soluções. E essas soluções, nós temos vários projetos hoje iniciados, em andamento, como os mutirões e outras questões, como agora nós temos o chamado projeto de gestão fiscal, execução fiscal eficiente, que é para tentar diminuir esses números de demanda. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes eu fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor.
Olha, eu gostaria de indicar um livro que nós temos utilizado muito nessa reestruturação do Tribunal de Justiça, nessa parte administrativa, que é a quinta disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende, que é do Peter Senge. Por que desse livro? Esse livro é extremamente interessante quando ele discute várias áreas do conhecimento humano e das organizações que nós temos dentro das nossas estruturas governamentais. Então, esse é um dos livros que eu gostaria de indicar. E o outro já é um livro bastante conhecido de todos, que é O Monge e o Executivo, de James Hunter, que é também um livro extremamente interessante para essas organizações que nós estamos tentando fazer hoje dentro do Poder Judiciário. Nós estamos hoje reinventando o Poder Judiciário, tentando buscar uma nova forma do Poder Judiciário. E essas duas publicações eu entendo bastante interessante. Muito bem, boas indicações aí, tanto do ponto de vista da gestão, como também do modo de ver de forma diferente a vida e a própria cultura, né? Doutor Carlos, então nós estamos a respeito dessa questão do centro de resolução, o senhor falou sobre a mediação. Ela tem uma identidade muito grande, uma proximidade com o modelo de justiça restaurativa. É semelhante ou são distintos também? Não, são distintos, mas eu sempre digo que eles se complementam. Porque a justiça restaurativa, ela busca aproximar o agressor da vítima para que eles conversem e que aquela Relação, nódula que foi causada pela agressão, que ela seja retirada. Então eu vejo hoje a justiça restaurativa com bons olhos. Óbvio que ela demanda um tempo grande de implantação, de aceitação, porque é um projeto extremamente interessante, mas que demanda que as partes entendam o seu objetivo. Mas a mediação, ela tem uma visão mais imediata. Ela busca a solução daquela situação que não deixa de ser emocional, pessoal, de forma mais imediata, para solucionar um conflito já existente. Ao contrário do modelo tradicional, os processos ou os casos que chegam, as solicitações que chegam no centro de resoluções, correm em segredo de justiça. Por quê? Olha, veja bem, nós temos duas situações muito específicas. A área de família, que é o grande cliente também do Sejus, ela, pela sua própria natureza, ela tramita em segredo de justiça, porque envolve o estado e capacidade das pessoas. E as outras demandas, até que estejam instauradas em processo, elas ainda são de cunho pessoal, de um cunho de relacionamento entre as pessoas. Então não há como você dar publicidade a isso se não se transformou em processo. Lógico que depois que não deu a conciliação na fase pré-processual, isso vai se transformar em processo, e a não ser que seja decretado o segredo de justiça, o processo é público. Aí quem quiser vai ter visão daquele processo. Mas antes que isso aconteça, mantém-se ali um caráter sigiloso para não expor as partes ainda na fase de tramitação pré-processual. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Carlos Donizete Ferreira da Silva, que é auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E conversamos aí sobre a criação dos Centros de Resolução de Conflitos, que trouxe aí maior agilidade no modo de fazer justiça. Discutimos também seus alcances, limites e o papel dele nessa resolução dos conflitos e na busca da pacificação social. Doutor Carlos, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo nosso, e só dizer o seguinte, que é preciso mudar a mentalidade. Nós estamos trabalhando uma quebra de paradigmas. Durante anos e anos, as faculdades, elas sempre ensinaram no curso de Direito o litígio, a litigiosidade. E hoje nós estamos tentando quebrar esse paradigma, colocar na grade curricular das faculdades a mediação, a conciliação, porque só assim nós vamos dar conta dessa grande demanda que hoje tem o Poder Judiciário. Muito bem, parabéns e boa sorte nesse novo trabalho. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.